Oi, pessoal. Estão começando aqui a nossa segunda aula da disciplina de infraestrutura, a parte de estradas de rodagem. Hoje nós veremos as camadas dos pavimentos, suas funções, os pavimentos rígidos, flexíveis e ou mistos, tá? E as cargas e suas ações nas camadas. Então vamos começar. Pavimento. Então, o pavimento é uma estrutura construída sobre a superfície de terraplenagem e se destina técnica e economicamente a resistir aos esforços oriundos do tráfego, da passagem dos veículos e distribuí-los pelas camadas de acordo com as suas capacidades de suporte, né? E o objetivo final é compatibilizar os esforços com o índice de suporte subleito. Então, ele serve para resistir aos esforços verticais, distribuí-lo adequadamente, melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e segurança, e resistir também aos esforços horizontais, desgaste, ação de químicos, ação do tempo, né? Então, ela tem que ser uma superfície durável, né? Resistir todos esses esforços aí. O arraste, tá? Que é a tendência do pavimento de acompanhar a circulação dos veículos, na direção que os veículos andam, o pavimento tende a andar também. Chama-se arraste isso. Essa estrutura, então, construída sobre a superfície terraplenada, tem como função principal fornecer ao usuário, tá, segurança e conforto, que deve ser conseguido sob o ponto de vista da engenharia, isto é, com a máxima qualidade e o mínimo custo, tá? Desse binômio aí. O sistema de camadas, esse desenho aqui é o mais importante que tem, tá? Da parte de estruturas de pavimento. Então, que ele mostra o sistema de camadas de espessuras finitas, tá? Que se assentam sobre um semi-espaço infinito, exercendo a função de fundação da estrutura. Então é muito importante isso aqui. O subleito é a nossa fundação, tá? Por isso que a gente tem que trabalhar ele, tá? A gente faz os ensaios de laboratório e eles têm que apresentar a densidade do laboratório, tá? Por isso depois a gente tem que fazer umas coisinhas, tá? Então a primeira camada de cima é a camada do revestimento, a segunda camada é a mais importante, que é a da base, tá? Da altura, corresponde à altura Z2 em relação à superfície. A terceira camada seria a subbase, a camada Z3, tá? A distância Z3 da superfície. E a quarta camada seria aqui no caso, tá? Como a interface ali com a fundação com o subleito, ela está reta, então aquilo ali é um reforço do subleito, senão seria uma camada de regularização. As cargas que solicitam um pavimento são transmitidas por meio das rodas pneumáticas dos veículos. A área de contato entre os pneus e o pavimento tem a forma aproximadamente elíptica. E a pressão exercida, dada a relativa rigidez dos pneus, tem uma distribuição aproximadamente parabólica, tá? Por causa do formato do pneu. Então, bem no meio do ponto de contato, a pressão é um pouco maior, tá? O pneu é arredondado, tá? Com a pressão máxima exercida no centro da área carregada, da área de contato, né? Para o estudo da ação das cargas no dimensionamento de pavimentos, pode-se admitir que a carga aplicada gera uma pressão de contato uniforme e distribuída numa área de contato circular, tá? Então, a área que ela se distribuía, com uma pressão se distribuía parabolicamente na superfície, a gente considera que é uniforme. E a área de contato que seria elíptica, a gente considera circular, tá? Sem que isso traga nenhum prejuízo para a metodologia. A pressão de contato é aproximadamente igual à pressão dos pneus, sendo a diferença desprezível no âmbito do dimensionamento. Qual é a diferença? A diferença se deve à rugosidade do pneu e os sulcos que ele tem, tá? Para drenar a água quando ele está rodando numa superfície, tá? Vamos ver a aquaplanagem, então ele tem sulcos, então a área
não é igual à área impressa, tá? Por quê? Por causa dos sulcos. Então a área de contato não é igual à área que seria se o pneu tivesse totalmente careca, por exemplo. Tá? Então tem essa diferença, tá? Mas é aproximadamente igual. Sendo a transmissão da carga feita pelas rodas, as pressões a serem calculadas são as pressões de enchimento do pneu, tá? Tu tem tu tem um balão apertando contra uma superfície, tá? Qual o esforço do teu braço que vai passar para a superfície da mesa, tá? É a pressão máxima do balão, tá? Empurra, 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 vai chegar a uma pressão máxima e depois disso o balão estoura, tá? Bom, o pneu tem lona, tem, enfim, estrutura de aço, tá? De uma malha de aço por dentro. Então, ele é feito para funcionar por classes de pressão, mas a coisa funciona parecido, assim como eu dei o exemplo para vocês. O raio da área circular de contato pode ser calculado para qualquer valor de carga, desde que se conheça a pressão aplicada. Dá o pneu, né? Então, se uma carga Q é transmitida por um eixo simples, com uma ou duas rodas de cada lado, uma pressão de enchimento e de contato Q, a pressão de enchimento é a mesma pressão de contato. Então a gente tem que Q sobre 2, que é a carga sobre uma roda, vai ser igual, a carga vai ser igual ao Q? Vai ser igual à área de contato vezes a pressão, que é Q ali, ó, tá? Eu não disse que a pressão do pneu é a mesma pressão sobre a superfície? Então, se a área é circular, PR2 vezes Q, tu tem a área, vezes 2, porque, tá? Porque tu tem duas rodas, ou dois conjuntos de rodas, um de cada lado. Tá? Para dar o eixo, tem que multiplicar por 2. Então, a carga da roda será que Q sobre 2 é igual a PR2Q. Tá? Então, eu quero o valor de R. O R vai ser Q sobre 2 dividido por π vezes a pressão P, raiz quadrada. Tá? Tá? Então, aqui ó, a gente tem um exercício com aquilo ali, e aí o tio vai para uma planilha. Eu quero que vocês façam tudo numa planilha, lembra? Então marquem aqui esses valores aqui, tá? Porque talvez eu não faça bem igualzinho, tá? Aí a gente vai aqui, vamos para a nossa tabela. Vamos se deter só nessas duas colunas aqui, ó. Que é da pressão, tá? O Q. Pressão Q. E o raio. E, tá? Então, deixar isso aqui, as coisas que a gente vai usar, tá? Eu vou usar, na verdade, isso aqui, mas essa aqui que eu vou usar para trocar, tá? Essa aqui é calculada, ó. Então, aquilo ali tinha falado que era 10 mil, 5 mil. A pressão de enchimento era 7 aqui, ó. Então é 100. Aqui a gente tem um conversor aqui, ó, tá? Pressão de 7. Então o raio seria, tá? Aqui está a fórmula do raio, ó. Aqui está aqui, ó. Q sobre 2, que é o C2, ó, Q. C2 sobre 2 vezes 3,14. D2 dividido. O que é o D2? É o peso em libras, tá? É a conversão. Eu tinha, na outra eu dei uma corrigida, mas tá certinho isso aqui, tá?
Então tá certo. Depois a gente volta aqui para ver essa questão da pressão aqui. Ah, me esqueci do padrão, um eixo simples, padrão americano, 18 mil libras. 18 mil libras. 8,2 toneladas. 8.200 quilos. A pressão era de 7. Tá? E o raio? Tá? Esse é o valor, 3,65. Se fosse 10 mil, 15,8. 8.200, 13,65. Ok? Tá, agora está corrigidinho, tá? Ok? Então tá certo aqui, morto esse exercício aqui, tá? Mas o interessante aqui é o seguinte, olha as simulações que eu fiz, ó, tá? Eu peguei 6.000 quilos, que é o pneu da frente, botei 80 libras, 12 mil quilos, tá? Eu podia pegar e botar 110 libras para todos aqui. 110, tá? Olha como vai mudar os raios. Tá? Então, isso aqui a gente faz simulações de raio, alterando os eixos, alterando a pressão de enchimento aqui. Tá? Então, adiante. Então, a base é construída para resistir e distribuir os esforços resultantes das cargas de tráfego, que são predominantemente de direção vertical, de cima para baixo, tá? O veículo anda na superfície, no asfalto ali, naquela camada do revestimento, ele se deforma um pouco, ele deixa passar um pouco para a base, que deixa passar um pouco para a subbase e alguma coisa vai para o subleito. Revestimento, então, é a camada superficial que tem contato direto com os pneumáticos, construída então para resistir aos esforços horizontais, recebe o nome de capa de rolamento ou simplesmente de capa. Então, esses esforços horizontais provocam o desgaste da superfície, razão porque periodicamente o revestimento deve ser superposto por uma nova camada, um recapeamento. Ele tem que ser reforçado ou mesmo substituído, tá? Um exemplo é dessa estrada que passa aí na RS, tá? Tem trechos dela que estão bem desgastados, ela já está permeável, então isso aí leva o asfalto à ruína, porque começa a penetrar nas frestas e a carga dinâmica passa e deforma o asfalto, faz com que a água bombeie de baixo, sabe? Trazendo o material junto e vai se destruindo todo a camada de asfalto. Então, o asfalto pede uma recapa pelo menos de 2 em 2 anos, tá? Uma pintura com um material asfáltico,
tá? Que seja, tá? Um rejuvenescimento. Distribuição das pressões, então. Tá? A distribuição das pressões, que é o que a gente vai ver no fim daquele gráfico lá, para melhor compreender as definições das camadas que compõem o pavimento, é preciso considerar que a distribuição dos esforços através do mesmo deve ser tal que as pressões que agem na interface entre o pavimento e a fundação, ou seja, o subleito, sejam compatíveis com a capacidade de suporte desse subleito. Tá? Então, assim, ó, você tem uma pressão tal aqui, ó, se essa pressão aqui, na base aqui, no subleito, tá, não é compatível, tu tem que aumentar a camada, levar a roda mais para cima, tá? E para que dê embaixo uma área maior, uma pressão menor. Tá? Nota aqui, ó, isso aqui, em cima ali do subleito tem aquela parabolazinha, assim, ó, uma parábola assim acima, tá? Isso aí é a forma assim, ó, no meio a pressão é máxima aqui. Tá? Então, não, mas a gente considera geralmente que ela é constante, tá? Não parabólica, assim. Tá? A figura ao lado mostra a distribuição da pressão segundo o ângulo alfa. O ângulo alfa então, esse ângulo aí, ele regula, ele responde pela qualidade da camada, tá? Então, a pressão de contato Q pode ser considerada a pressão aplicada numa profundidade zero. A pressão de enchimento ali na superfície é o Q mesmo, é a pressão de enchimento, tá? E essa é a pressão que tem sobre a superfície, que eu usei igual a zero. A partir daí, as pressões são referidas às profundidades crescentes, chegando à interface entre o pavimento e o subleito. A pressão vai reduzindo, tá? À medida que desce. Que a distância da superfície aumenta. Então, a gente chega a um ponto aqui que a gente tem uma pressão σz numa profundidade z. Nos meios rodoviários, a infraestrutura rodoviária ou terreno de fundação é conhecido pelo nome de subleito. O subleito, limitado superiormente pelo pavimento, tá? Ele tem que ser estudado até uma certa profundidade, tá? Onde as cargas podem atuar, ó, significativamente. Em termos práticos, isso aí vai de 60 a 1,5 m, tá? Se bem que às vezes, né, quando a gente tem camadas de argila, a gente é obrigado a pesquisar e às vezes tirar essa argila. Exercício: por uma carga de eixo, tá? Aí esse problema que eu vou deixar para vocês, tá? É o Q, o R, tá? E no último ali tem o Z, ó. Vou mostrar para você só aqui, ó. Então ele bota uma carga aqui, bota uma carga que nem mandaram ali, 10.000, 100 psi. Então o raio dá de 15 e a pressão, a altura ali eu não me lembro, Z igual a 10, vamos dizer, 10 é uma pressão de 5 kg por centímetro quadrado, tá? Vamos botar 15, que eu acho que era a espessura, tá? Aí é 3,6 kg, tá? Essa aqui tá só a equação, é essa aqui, ó, do sigma z, tá vendo, ó? Que
10 centímetros. De alfa. 16. Aqui o alfa. Tá? Então é isso aí. Estava errado aqui a forma, agora está certo. Que? Vou botar como estava antes. Minha simulação, 80, 90, 100, 110, tá, isso aí. Então tá, vamos salvar e vamos sair fora. Então tá aqui o exemplinho aqui, façam ali, tá? Os pavimentos são classificados em flexíveis, rígidos e semi-rígidos. Flexível é um conjunto de camadas que sofre uma deformação elástica significativa, como o asfalto, né? Várias camadas asfálticas elas se deformam significativamente sob a ação de cargas. E, portanto, essa carga se distribui em parcelas aproximadamente proporcionais entre as camadas. Tá? A primeira camada deforma, como se fossem jornais sobrepostos. Tá? Ela vai empurrar outra camada, tá? Ela forma bacia de afundamento ali. Então, tá? É diferente de um pavimento rígido, que a pressão na placa é sobre toda a área da placa. Não, aquele ali forma uma baciazinha ali onde a pressão é maior. Então, para um pavimento flexível, a gente tem que ter um revestimento flexível. Tá? Pode ser revestido por uma camada asfáltica, normalmente concreto bituminoso. Tá? Tu pode fazer a base, vamos ver que a gente foi fazer um asfalto na FURG. Tá? Aí na última hora a gente resolveu botar Unistein. Pode, é o mesmo processo. Tá? Só vai ter um revestimento um pouco mais frágil em termos estruturais, com coeficiente estrutural menor. Tá? Similar ao de uma brita graduada, compactada, tá? Porque é um material articulado que ele não é contínuo e não é cimentado, não é nada. Tá? Ele simplesmente tem uma adesão superficial, então, para uma hidrocoesão, até ali com a areia, pó de pedra, que penetra nas frestas, é compactado com água e tal. É isso aí, tá? Mas não... Exemplo típico de pavimento, tá? Aqui, ó, pavimento à direita ali, uma brita graduada ou uma base de solo brita, tá? Uma brita pétrea aqui, tá? É flexível, um pavimento flexível e sim um revestimento flexível, tá? Sobre a base, então tem aquele afundamento bem pronunciado aqui. Exemplo típico é o pavimento construído por uma base de brita graduada, pode ser macadame, tá? Macadâmia, lembro que eu falei já, que vem do nome do Mac Adams, que era um britânico que descobriu a técnica, inventou, descobriu, tá? De inventar o caminhão, que ele podia pegar um caminhão basculante, espalhar uma camada de pedra graúda por uma extensão grande, isso deu grande rendimento, tá? E depois botar um material de enchimento e compactava o material grosseiro, depois botava o de enchimento, compactava e depois ainda se usava água para ter um deslize melhor das partículas, aí o macadame hidráulico, tá? Tem macadame bituminoso também, mas a origem foi do Mac Adams, que era o nome do cara, tá? Foi muito importante. Assim. Pavimento rígido, então, revestimento com uma elevada rigidez em relação às camadas inferiores, absorvendo quase todas as tensões. Tá? Então vocês veem que a deformação aqui é bem menor, o efeito sobre as camadas. Tá? Então, olha aqui, aquele ali fazia um afundamento bem pronunciado,
tá? O pavimento flexível, e aqui é atenuado, tá? A dificuldade de adotar essa classificação é que, na prática, é possível usar camadas flexíveis e rígidas em uma mesma estrutura de pavimento, tá? Geralmente, a vida real não consulta a vida acadêmica, tá? Então, é óbvio isso aí, tá? Mas isso é só uma classificação. Pavimento semirrígido, geralmente, tá? Então, a gente criou um semirrígido. Geralmente são camadas mistas, por exemplo, uma base cimentada por algum aglutinante. Tá? Por exemplo, solo cimento é um exemplo típico de tu ter um semirrígido. Tá? Tu usa um solo cimento, que é o solo do lugar aqui. Na estrada do Chuí ali teve um trecho que foi feito de macadame, teve outro trecho mais perto do Uruguai que tinha um material adequado, tá? Tinha uma argila arenosa reativa, enfim, tá? Com todas as características para misturar com cimento e ter um bom material, tá? O que é um material bom, ele gasta pouco cimento, bota 5% de cimento e tu estabiliza ele, tá? Um material pior, vamos dizer assim, tá? Com mais finos, com mais, tá? Menos elástico, tá? Com menos capacidade de elasticidade, ele exige muito cimento. Tá? E aí não. Às vezes tu pega um material desse, corrige com cal, depois tu bota cimento numa certa quantidade, e é viável. Senão, às vezes, ele fica inviável pela quantidade de. Tá? Mas tu pode alterar, tu sabe que se tu misturar dois materiais, tu vai ter uma característica diferente dos dois originais. Né? Então, às vezes, isso é possível e é feito. Tá? Mas, de qualquer maneira, sabe que solo cimento é uma mistura de solo com cimento, onde o cimento pode variar de 5% a 15% do volume. Tá? Aqui tem o comportamento estrutural comparativo, rígido e flexível. Aqui tu tem como se tu fosse vindo num pavimento flexível, ali, com um afundamento pronunciado ali, tá? E de uma hora para outra tu passou para o pavimento rígido, com um efeito bem menor sobre a camada de baixo, tá? Uma pressão menor. Tá? E ali a pressão máxima é onde troca na ponta da placa. Tá? Geralmente esse aí é o esforço crucial numa placa. Tá? Por isso que numa placa, entre duas placas, tem uma barra de transferência entre as duas que não deixa a ponta baixar em relação à laje anterior. Tá? Então aqui a gente tem um pavimento rígido, assim um pavimento flexível. Tá? Então dá para ver, o pavimento rígido ele dura mais, tá? Ele tem um consumo menor de combustível por parte dos veículos, ele tem problema de sinalização, tá? É ruim de sinalizar, às vezes tu precisa pintar ele com asfalto para sinalizar em seguida, ele não dá bom contraste. Tá? Ele é melhor para iluminar, porque ele é bem clarinho, tá? Eu tive que botar o pavimento rígido em preto. E o pavimento flexível eu tive que botar em branco. Tá? Então ele é ruim de iluminar e tal, mas é melhor de sinalizar. Tá? Ele acaba sendo mais caro, porque um asfalto ele dura 5, 6 anos, 7 anos, e tá, o concreto no mínimo uns 15, 20 anos. No mínimo, um concreto mal feito. Pode durar até 50. Tá? Então, classificação das bases e subbases flexíveis e semirrígidas. As bases e subbases flexíveis, base então. Tá? Base. Às vezes tu usa só a base, tu não usa nem subbase, tá? Porque a subbase tem que ser BR20. Se tu tiver um subleito bom o suficiente para ter um CBR maior que isso, tu vai direto na base, tá? Então tem bases granulares e estabilizadas, tá? A base granular tu pode ter estabilização granulométrica. Como que tu faz isso? Um solo brita, tá? Que tu vai preencher todos os vazios da brita com solo, tá? Brita graduada também, ela tem uma boa. E a brita corrida da mesma forma, tá? Ela vai ter uma granulometria adequada, previsível, tá? Então, tá? As maneiras que tu tem, pegou areia grossa, misturou com areia fina, tá estabilizando ela vai dar um CBR maior, tá? Porque tu tem o interstício do material maior preenchido pelo material menor e um travamento disso. Tá? Então, outra base
macadame hidráulico, tá? Que é aquela que eu falei, bota um material grosseiro, graúdo, com um índice de vazios elevados, bota um material de enchimento, derrama água por cima e compacta, tá? Compactou primeiro o material grosseiro, bota o material com água, o material fino e promovendo sempre a vibração com o rolo liso. Então, tem também, isso aqui é estabilizado granulometricamente, tá? E tem os com aditivos, com cimento, que é o solo cimento, que eu falei. Tá? Solo cimento é quando tu... vamos dizer que tu tinha um solo ali que tinha que meter 15% de cimento para estabilizar ele. Se tu botar 5%, tu tem só um solo melhorado com cimento. Ele vai melhorar. Ele vai melhorar o comportamento em relação à água, em relação à própria carga. Tá? Tu pode ter estabilizado com cal da mesma forma, tá? Só que o cal a gente tem uma reação mais fraca, né? Então, o cal geralmente tu tem que misturar com solo já reativo, que reaja com o cal. Ou um solo com cinza, misturado com cinza, aí tu tem uma reação legal de cimentação. Tá? Senão, tu vai ter o solo melhorado com cal, botando qualquer quantidade de cal, por exemplo, aqui na areia. Que eu fiz isso numa experiência caseira. Tá? Ele fica mais resistente? Ele fica mais bem comportado, não forma tanta lama quando chove, tá? E fica mais resistente, sim. E tu pode ter essas mesmas estabilização com aditivo, tu misturar o solo ou a areia. Aqui na nossa areia, se tu misturar, tu vai ter um lençol betuminoso, tá? Quase, tá? Que é um material bem fino, material feito para rejuvenescer superfície, que é um material fino, o grão flutua na base e não tem um arcabouço, um esqueleto que aumente a resistência, tá? Então ele é excessivamente deformável, isso é um material muito fino, mas tu tem uma melhora do material, tá? Sem sombra de dúvida. E aqui os revestimentos. Revestimentos estão betuminosos, tem por penetração, que são os piores, tá? São os tratamentos superficiais. Tratamentos superficiais é aqueles que tu aplica em camadas. Tu bota pedra, betume, pedra, betume, pedra, betume, tá? Geralmente a quantidade, a dosagem do asfalto é o que o material, é o que o agregado aceitar. Vai botando. Tá? Tu pode fazer uma dosagem numa bandeja e tal. Tá? E por penetração tem os macadames também, tá? Que é aquele mesmo processo. Tá? Aí é um material bem grosseiro e tu vai promover a penetração. Esse aqui não tem, tá? Essa penetração. É a penetração do asfalto no material. É lógico que se tu fizer em 3 camadas, tu vai afinando sempre o material, tá? Para ter uma superfície na superfície ele ser mais denso e mais confortável. Então, o macadame é daquele jeito. Espalha material graúdo, compacta, depois tu espalha o miúdo, e aqui tu, em vez de usar água, tu usa o betume para promover a penetração, tá? Que é muito melhor, que ele vai dar uma coesão. Tá? Tem por penetração e por mistura na usina, que são melhores. Tá? Tem graduação aberta, material mais permeável, graduação tipo densa, tá? Mais liso, mais impermeável. Tem o areia-betume, tá? Que é para tratamentos bem superficiais de revestimento, concreto betuminoso, que é o melhor que tem, feito em usina, e o lençol asfáltico. Tá? Tu tem também de revestimento flexível, tu tem a alvenaria poliédrica, que é o nosso PAVS, ou Unistein, e os paralelepípedos, tá? De pedra, de betume, de cimento e de cerâmica. Pavimentos rígidos, então. Tu pode ter pavimento de concreto. Então, isso aqui o que é o revestimento? É a última camada da superfície, tá? E normalmente no asfalto ele não é calculado, ele é projetado pelo fluxo, tá? Então, aqui são as camadas do pavimento, esquematicamente. Revestimento capacelante, base em vermelho, subbase verde claro, reforço do subleito em verde escuro, regularização do subleito é óbvio, tá? É aquele azulzinho claro que está regularizando o subleito, tá? Essa regularização tem que ter no mínimo uma resistência igual à do subleito. O verde ali, o reforço, tem que ter um CBR maior do que o do subleito. O verde claro tem que ter o CBR 20, o vermelho tem que ter 80
E o revestimento tem peculiaridades, tá? Não é calculado, ele é considerado no cálculo. Tá? Aqui tem um desenho que nem está no livro de vocês, tá? Porque eu vou mostrar o livro também para vocês hoje. E aí tu tem... Tá? Tu tem aqui as espessuras, e tu tem as larguras, tá? E tu pode calcular os volumes, tá? O volume por metro quadrado, tá? E aí tu pode chegar a um orçamento. Tá? Aqui eu vou mostrar... Asphalt, paving and earthworks explained. This film includes the following: asphalt laydown and compaction. Eu vou tirar o som aqui para mostrar um processo aqui, ó, todo o processo de construção de um asfalto. Aqui está o coarse asphalt que eles estão botando aí, que é um asfalto que vai antes da superfície, tá? Estão fazendo, aqui aparecem todas as etapas, a terraplanagem, aqui eles estão botando o asfalto numa máquina distribuidora. Aqui é a imprimação, ó, o primer, estão dando a pintura para depois botar o asfalto em cima. Ó. Aí estão botando o asfalto, tá? Aqui estão mostrando os equipamentos todos, aqui, o rolo pneumático, o rolo liso, tá? É o que tu usa no asfalto, tá? E aqui a máquina de aplicar, ó, tu larga com a caçamba ali e o material vai saindo por baixo de um pórtico, assim, já na espessura correta ali. O asfalto é mais rápido de ser executado, bem prático, tá? Ó, esse rolo aí de pneumático é para acabamento, o liso também. Aquele rolo ali é bom que tu pode alterar a pressão. Olha a máquina aplicadora aqui. Tá? Ele vai indo ali, vai saindo o material por ali, vai saindo pela frente ali, ó, já passa por baixo de uma abertura e ele já sai na espessura aí. Tá? Aí eles mostram aqui todos os testes que tem, porque isso aqui é uma obra de aeroporto, então ali tem todos os testes que eles catalogaram, varia dar uma parada ali para ver. Checando a temperatura, que é vital para o asfalto, ele não pode passar de 175 graus, que ele oxida, ele craqueia, ele estraga, tá? E tem um envelhecimento, ele vai durar menos. Estão fazendo a aferição de medida do abatimento ali, se ele... Eles estão medindo a regularidade. Tá? Estão testando a textura da superfície com areia. Tá? Tu vai até onde ela espalha ali, ó, e tu mede o diâmetro e te dá a textura pela quantidade de areia que foi. Esse equipamento para medir a fricção, ó. Testando. Aqui é testando o betume e o asfalto. Tá? Ó, aqui fazendo um ensaio de ruptura diametral, corpo de prova. Tá? E esse aqui é uma máquina de testar a tendência à formação de trilha. Tá? Então tem água ali, tem um equipamento com peso que vai passando essa rodinha para um lado e para o outro. Olha aqui, reparem na ponta, daí vai aparecer o corte transversal da estrada, ó. Que legal, tá? Então, ó, tem as diversas, ó, compactação, aí depois vem o geotêxtil, subbase granular, tá? Aí tem um primer, depois tem um macadame betuminoso, depois tem um asfalto binder coarse, então um asfalto mais grosseiro, de grão BT aberto. Tá? Aqui, ó, aqui está o esquema da usina, da planta de asfalto. Né? Ali os tratores ali estão tratando com... Aqui estão os rolos, os tambores aí. Tem tambor de asfalto e tem os tambores de agregado, tá?
E ele vai mostrar aqui o... Deixa eu ver se dá para dar uma... Has an asphalt production of 290 tons per hour. The mixing is Aqui as máquinas de controle. dynamic display showing Ali, ó, que controla todos os silos. Olha aqui, essas bombinhas que estão... Aqueles tubinhos que estavam ali. shown as a sample. Embaixo são aquele é o comportamento dos diversos silos. Saídas dos silos e os tambores de mistura. Temperature depends on the grade of ash. Ó, tem os tambores de mistura de asfalto. The temperature is Tem a adjusted torre de mistura aí, ó. and hole distance. When the mix Esse é o rolo secador. all the aggregate particles will be coated with binder. É o agregado frio. A torre de controle, ó, sala de controle. Aggregates of different size ranges are placed in Tá, aí os caras pegam o agregado, botam os agregados em 4 lugares, o agregado graúdo, o mais fino, o médio, tá? Ele vai aí entra nesse tubo aí, in the rotating drum dryer. The aggregate is heated and dried as it tumbles through the flames. ele é seco, tá? O fogo que passa aí dentro, tá? The hot aggregate is transported to the top of E foi lavado antes. the mixing tower by a bucket elevator. Upon discharge from the elevator, O agregado sobe através desse elevador, e aí ele é classificado através dessas peneiras aí, ó. Esse tipo de peneira, e ele é colocado em 5 lugares diferentes, tá? Um lugar que vai o pó, um lugar mais graúdo, menos graúdo, tá? the hot aggregate is weighed and emptied into the twin shaft pug mill mixer, and hot bitumen is added. Aqui, ó, misturando os agregados todos com betume. Tá? O agregado é separado ali para ser dosado, né? Tem que ter as quantidades certas. Ele é todo lavado e seco. Before working on live roads, temporary traffic management plans are produced and implemented. Crushed aggregate base course. The crushed aggregate base course is produced by the É a base de pó de pedra, ó. Four aggregate sizes and water. Crush. An aggregate stabilizer mixing plant with a contiguous pug mill mixer. Aggregate base course is a 40 mm down, well-graded crushed rock, mixed with water, and is spread using a tracked paver with an automatic screed control. Spread in layers to the Aí, ó, é com esse pó de pedra aí, eles fazem essa base, tá? For compaction, a single drum E roller depois em cima vem um concreto asfáltico mesmo, cara. Aí, equipamento de asfalto, aplicando o asfalto aí, eu acho. Esse equipamento pequeno, esse aí. the sand cone method, sand replacement Tirando a amostra, aí ele vai fazer o teste de areia aí. density of the compacted crushed aggregate base course. Muck shifting is a process of moving large quantities of soil and rock during a civil engineering project. Earthworks includes excavation, trenching, haulage, Agora está mostrando as escavações aqui na jazida lá. Vê a destruição que faz uma estrada, tá? rock breakers, dozers, graders, Os trabalhos de terra aqui, ó. Tirando material na and jazida. a road milling machine at work. Excavations can be classified by the type of material. Example, topsoil, earth, rock. Also may be classified by the purpose. For example, stripping, As obras de terra. foundations, structures, Então aí que estão preenchendo, espalhando e compactando, tá?
Ali vai o caminhão largando água para botar na umidade ótima. Ali já está o rolo compactando. Aí estão quebrando uma parte velha aí. Rock breaker. Plate load test is required to determine the bearing capacity of ground. Carga de prato de carga. Nuclear density gauge is used to test the compaction by measuring the in-situ densidade density of the filled ground. Following are examples of exposed rock showing the layer structure. Cliffs at Moher are formed of layers of siltstone, shale and sandstone. The rock layers vary in thickness from centimeters to meters. Motorway cut Estrada pronta. Near the rock of Cashel. Shown are the rock layers. Excavation methods for rock of various strengths and thicknesses with free face. Project familiarization. Aqui, ó, perto de um poro, onde pode usar, tem um pavimento perto de um porto aqui. Aqui o pavimento de concreto, que a gente já tinha visto as máquinas, a aplicação, tá? Então a gente tem a placa de concreto, depois tem uma subbase, que geralmente é de concreto pobre, ou chamado de concreto rolado, que é um concreto que simula um solo bom. Tá? Pouca umidade, pouco cimento, material muito bom e compactado com rolo. Tá? Aqui tem um desenho menos esquemático um pouco, que é o desenho que está no livro de vocês. Tá? Placa de concreto, subbase, capa filtrante, uma camada filtrante, se necessário for. Tá? Os caras têm mania disso aí, eles chamam de filtrinho, tá? Mas é bom, assim, ó, se tu tiver um material argiloso embaixo, tá? Ele vai tender a fazer a água subir por capilaridade. E se localizar abaixo da placa, com carga dinâmica, com vibração, tu acaba bombeando, retirando esse material fino dali de baixo, tá? Então, aí, às vezes é bom tu botar uma camada de pedra, ou areia grossa, que aí a água, quando chega ali, perde pressão e não sobe mais. Tá? O pavimento pode ser composto por base e revestimento, sendo que a base poderá ou não ser complementada pela subbase. Tá? A subbase tem CBR maior que 20, e pelo reforço do subleito. Tá? Então, quando que ela não representa? Se o subleito já tem um CBR 20, não precisa de ter subbase. Tá? Subleitos de boa qualidade exigem pavimentos menos espessos e, em consequência, poderão dispensar a construção de camadas como reforço ou subbase. Cada camada integrante de um pavimento deve ser executada com solos escolhidos que apresentem características físicas que atendam às especificações do projeto. Revestimento, também chamado de capa de rolamento ou simplesmente capa, é uma camada superior com espessura de 3 a 5 centímetros para vias simples, 7,5 a 10 para autoestradas e destinada a receber, resistir e transmitir as ações do tráfego para as camadas inferiores. A camada de maior custo unitário e com grande diferença em relação às demais, por isso é necessário todo cuidado na fixação da sua espessura e, consequentemente, do volume de cada quilômetro de pista, né? Porque tu bota 1 centímetro a mais, dá muito volume ao longo de 1 quilômetro, tá? Muito volume. Tá? Isso aqui, ó, mostrando uma coisa, a primeira variável da nossa equação ela não é calculada, tá?
Quando a gente calcula o volume de tráfego ali, o N, tá, automaticamente a gente está numa tabela que nos diz ali, ó, tá? Vamos já na da alteração. Tá? Até 10/6 e 3 centímetros. Tratamento superficial, que é o tipo mais vagabundo. Tá? Esse de 10/6 a 5 vezes 10/6 pode ser o mesmo tratamento superficial com uma camada de 5 centímetros, mas aí já é um tratamento superficial duplo ou triplo. Tá? Um revestimento betuminoso, não diz qual. 5 vezes 10/6 a 10/7, aí é de 7,5 centímetros e é concreto, aí tem que ser concreto, betuminoso. 10/7 é 5 vezes 10/7, 10 centímetros de concreto betuminoso. Mais de 10/7 são 12 centímetros de concreto betuminoso. Tá? Tem ainda as recomendações da do DR de São Paulo. Tá? Tá? Para o caso de, pressupõe o uso de binder, tá? Que era aquela coisa que eles estavam... Um binder, tá? Então, até 5 vezes 10/6, 2,5 a 13, que nem o outro lá, tratamento superficial, tá? De 5 vezes 10/6 a 10/7 é um tratamento superficial triplo, como eu supus lá em cima, tá? Sobre a base com coesão de pré-misturado a quente. Então, tu tem um pré-misturado ali com pó de pedra quente, de 5 centímetros, tá? E mais os 3 centímetros. Tá? É isso que quer dizer com o binder. Tá? 6,5 a 7 centímetros, macadame betubinoso com capa selante. Aí não fala nada de binder. Tá? Ou concreto asfáltico sobre binder, de pré-misturado a quente, de 4 centímetros. Ou 5 centímetros de concreto asfalto sobre binder de 5 centímetros. O revestimento deve impermeabilizar as estruturas do pavimento, né, das camadas adjacentes ou inferiores, melhorar as condições de rolamento no que se refere ao conforto e segurança do usuário, além de resistir ao desgaste, ou seja, aumentar a durabilidade da estrutura. A base é a camada situada logo abaixo da camada de revestimento. Ele é o principal elemento estrutural. Tem a finalidade de receber, resistir e transmitir para as camadas abaixo as cargas oriundas dos veículos rodoviários. Tá? Subbase é uma camada situada abaixo da camada de base. A primeira ali tem que ter um CBR 80 e a subbase tem que ter um CBR 20. Ela é complementar à base, com as mesmas funções, executada se por razões de ordem técnica e econômica, se razões de ordem técnica e econômica exigirem. Não construir a base diretamente sobre exigirem não construir a base diretamente sobre a regularização ou esforço subleito. Recapitulando, tá? Então, é uma camada complementar à base, ela só é executada quando a técnica ou as razões de ordem econômica exigirem, tá? Para diminuir o tamanho da base, tu usa uma subbase que pode ser mais barato. Tá? Então, quando exigir não construir a base diretamente sobre a regularização ou esforço, seja por motivo de bombeamento, tá? Por motivo de falta de resistência mesmo, e é caro, tu vai ter que compensar a subbase na base, então isso nem pensar. O material da subbase deve ser mais resistente do que o material do reforço. Por sua vez, o material da base é muito mais qualificado que o da subbase, 80 de CBR para 20. E assim por diante. Tá? Reforço. O reforço é uma camada de espessura constante, construída, se necessário, acima da regularização, com características tecnológicas superiores à regularização e inferiores à da camada imediatamente superior, ou seja, da subbase. Ela também resiste e distribui resiste aos esforços verticais e distribui os mesmos, não tendo as características de absorver isso definitivamente, o último absorver. Tá? Isso é característica do subleito. Poderia ser considerado indistintamente camada suplementar do subleito ou camada complementar da subbase, tanto faz. Tá?
Isso aí são só nomes que a gente dá. Tá? Regularização. Chama-se, essa camada é aquele azulzinho que tinha no desenho, uma espessura irregular, porque está regularizando, tapa os buracos, construída sob subleito e destinada a conformá-lo, tá? Transversal e longitudinalmente, de acordo com as especificações do projeto. A operação de regularização é também chamada de preparo do subleito. Tá? Tu tem uma estrada ali, a estrada do Bolacha. Tá? Regularização é isso, tu bota um material em cima, tá? Não se deve escavar nunca, e passa patróleo em cima e regulariza, depois compacta aquilo. Tá? Uma camada de regularização. Se é um paralelepípedo velho, tá todo disparelho, o que tu faz? Os lugares, trilha de roda, tu preenche com asfalto grosseiro, tá? Coarse asfalto, tá? Um asfalto é um asfalto mais permeável, mas não é para acabamento, tá? É para encher aquilo que eles botam em panela, tá? Então tu bota aquele asfalto que usam para preencher panela de buraco de estrada, tá? Não é panela de comida, não. Tá? Então, primeiro tu tapa, tu regulariza com esse material e depois tu bota a camada regular de asfalto em cima, tá? Às vezes os caras optam por tirar todo o pavimento e botar de novo, tá? A operação de regularização é também chamada de preparo de subleito. Deve ser executada sempre que possível em aterro, evitando cortes no material. Tá? Tem solo que compacta, que é coesivo, tá? E evitando de cortar aquela casca de material compactada pelo tráfego, a maioria das vezes já compactada há muitos anos. Tá? A substituição dessa camada compactada pelo clima e pelo tráfego por uma camada que não está compactada ainda, nem sempre atingindo o grau de compactação do que tem esse terreno natural que está entregue ao tráfego. O uso desnecessário do equipamento de escarificação agindo numa camada compactada. Então, tu vai usar desnecessariamente, tá? Tu vai fazer cortes difíceis, tu vai substituir uma camada compactada por outra por compactar, e tu vai usar um material para descompactar aquilo que não tem fundamento. Tendo em vista as dificuldades de medição dos volumes movimentados e também por tratar-se geralmente de volumes relativamente pequenos, os serviços de regularização são pagos por metro quadrado. A regularização deve dar à superfície as características geométricas de inclinação transversal do pavimento acabado. Tá? A gente faz a primeira camada, arruma, e depois as outras a gente passa como se fosse um creme. Passa por cima, sem se preocupar muito com o formato, vai te preocupar em conferir a espessura. Subleito. Entende-se por subleito o terreno de fundação sobre o qual se apoia o pavimento ou a estrutura rodoviária. No projeto dos pavimentos, o parâmetro referente à fundação é definido pela capacidade de suporte do subleito, é representado pelo seu CBR. Em qualquer caso do semiespaço infinito, apenas a camada próxima à superfície é considerada subleito. Pois, à medida que se aprofunda no maciço, as pressões exercidas são reduzidas a ponto de serem consideradas desprezíveis. Tá? Então, o semiespaço infinito vai para o espaço aí. Então, ele acaba ficando finito, porque a gente vai trabalhar naquela camada de 60 a 1,5 metro. Sondagens do subleito. As sondagens para investigação dos materiais de subleito, sobre o qual será feito um pavimento, são aprofundadas até 3 metros abaixo da superfície, considerando-se como fundação efetiva uma camada de 1 a 1,5 metro aproximadamente. Ocorrendo no subleito um material inadequado ou materiais estranhos, eles devem ser removidos. Tá? Tu fez um poço, ele fez um testemunho, encontrou uma camada muito grande de argila plástica, tá? Até uma certa espessura tu fazeiras e tu consegue uma rápida consolidação daquele material, um rápido adensamento. Agora, quando ele está muito fundo, vai ser um adensamento lento e tu vai ter problemas. Tá? Então é melhor tu substituir, tu retirar aquele material. Tá? Podia-se também trabalhar ele, tá? A promoção do adensamento a gente faz poços, tá? Perfura
vamos dizer, poços redondos, tá, da superfície até o fundo, até passando pela argila lá, e a gente enche isso com material granular, pedra, né, para funcionar como... E se bota também mechas, tá, de pano, de tecido, para que ele possa ajudar a puxar a água, ajudar a secar. Tá? Esse processo é um processo lento, então assim, a mecha, funciona esse negócio. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês um manual de técnicas de pavimentação. Tá? Esse aqui eu já devo ter mandado ele para vocês. Tá? Aqui está o homem que fez ele, engenheiro civil, formado na Escola Politécnica de São Paulo, doutorou-se, tal. Aqui tem todos os trabalhos dele. Tá? É bom isso aí, a gente saber o que o cara fez. Aqui todos os empregos e cargos que ele teve. Aqui é a ficha do livro. Ó. Tá? E isso aqui eu vou deixar para fazer maiores comentários em aula. Aqui, ó. A gente vai, por enquanto, trabalhar essa parte aqui. Ó, tá? Definição, distribuição de pressão, tudo que a gente viu ali. Tá? Camada, subleito, regularização, reforço subleito, subbase, base, revestimento, classificação dos pavimentos, bases rígidas, bases flexíveis e estudos de prioridade. Tá? Basicamente, eu vou mostrar para vocês os estudos de prioridade. Tá? Que a gente vai fazer também no Excel. Tá? A gente já fez a pressão. Tá? Isso são coisas que ficam partes extras do trabalho. Tá? Aquele desenho aqui, que é daqui, ó, tá? Esse muito interessante, isso aqui, ó. Tá? Esse desenho aqui tá errado, tá? Aqui é a elipse, que é o real, aqui é a parábola, que é o real, tá? Aqui seria o que a gente usa na prática, tá? Então o circular, que seria aqui, ó, tá? E a distribuição uniforme, que seria aqui, tá? Mas isso não leva a traumas, tá? Aqui estão aquelas fórmulas que a gente usou para fazer aqueles exemplos aqui, ó. Carga sobre rodas duplas, ó, e o raio. Tá? E aqui o esquema da distribuição de pressão, tal. Tá? Isso aqui, ó, a gente vai ter que ver, ó, tá? Que a gente tem vários, a gente já viu ali que tem outros tipos de eixos aqui que a gente não está considerando. Tá? Isso aqui, ó, o efeito da superposição, ó, depois de uma certa profundidade. Tá? Aqui ele está dando uma parte aqui, ó, que a gente vai ver depois, que eu vou ver de outra maneira mais fácil. Aqui tem os gabaritos das estradas, a classe 1, 2, 3, quais são a largura do revestimento, da base, da subbase, porque as camadas mais de baixo elas são maiores. Tá? Então, conforme a região aqui, tá? Isso é muito importante, isso aqui, ó, eu devia ter posto na apresentação, mas não dá tempo. E a largura das faixas de rolamento, ó, 1, 2, 3, 4, plana. Tá? Essas coisas aqui a gente vai questionar, tá? Não precisa tanta largura assim. Então, aqui da classificação dos pavimentos, bases, daquelas tabelas que a gente já viu. Isso aqui é muito interessante, ó. É o coeficiente de consumo de combustível em relação ao tipo de... Tá? Um concreto de cimento é a base 100, tá? Um macadâmetro hidráulico com asfalto, é claro, é 110, tá? 12% mais. Um macadame ruim, 132. Ó. Estrada boa em concreto bituminoso, base 100. Pintura negra sobre estrada nivelada.
tá? O carro é a mesma coisa, o caminhão já dá uma... porque deforma o asfalto, né? Estrada de terra, ó, 56%. Caminho em condições médias, 77%. Tá? Aqui, porra, 2 vezes, tá? 100%. Ó, concreto betuminoso, concreto de cimento, ó. Então, é isso mesmo, o asfalto gasta mais combustível. Tá? Mas é bem completo isso aqui, por causa que ele faz estudos de prioridade. A gente vai ver o que é isso aqui. Tá bem boa essa parte aqui, ó. Caminhões, automóvel, tá? Tem todas as bases aqui, ó. Chega a 450, ó. Tá? O pneus, a manutenção e a amortização chega a 250, porque tu bota o carro fora, ele vai embora, né? Eu vi o caminhão. Pneus, uma estrada 450%, né? Quer dizer que isso aqui te permite ir fundo nos custos meus, tá? Bom, aqui ele está explicando os benefícios, tá? De uma maneira muito pouco inteligível, tá? Então aqui, ó. Então isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é uma planilha de custos, ó. Então aqui tu tem os anos, aqui tu tem o período. Tá? O período é para calcular a taxa de juros. Aqui ele inverteu porque ele não sabe fazer conta de dividir, então ele inverte e multiplica, tá? Mas não precisa fazer isso aqui, tá? E aqui tem os investimentos. Em 79 eu dei 25 milhões à vista, 35 milhões à vista. Tá? E depois em 87, tá? Investimento de capital, então, o que é? É esse valor corrigido, ó. Tá? Eu tenho 35, tá? É 35, mas no ano 1, tá? Tu vai ter esse 8% aqui, ó, tá? Se fosse no ano 1, mas tu está fazendo tudo em relação ao ano 0. Então é assim, ó. 10 mil aqui, que é no ano 8, equivale hoje a 5.430. Tá? 35 mil no ano 2 equivale aqui no 0 a 32. Tá? 25 no ano 0 equivale a 25, porque não tem... Tá? E aqui ele faz a mesma coisa, ó, usa correção, tá? Aqui tem uma manutenção, aqui, ó, com um custo bem menor do que esse aqui, ó. Tá? E também faz a manutenção corrigida, aí tu vai ter, o que tu tem aqui? Aqui tu tem o custo acumulado, ó, 25, aqui é 25, aqui é 25 mais isso aqui, ó, 25 mais esse aqui vem aqui. Tá? Mais esse aqui e esse aqui vai aqui, mais esse aqui e esse aqui vai aqui, ó. Nota que não tem o outro aqui, então vai aumentando um pouquinho, tá? Até que chega aqui, ó. Esse aqui mais esse aqui, aí deu uma aumentadinha. Esse aqui, mais esse aqui. Aí tu tem o custo ano a ano, tá? Aí tu tem uma maneira de calcular os benefícios, tá? Benefício também tu calcula um ano. Benefício tu tem um volume crescente, o automóvel crescendo no volume, tá? E tu tem também uma taxa de juros aqui. Tá? Por quê? Porque tu tem um valor que tu ganha por automóvel. Ó, o volume por ano está aqui. Aqui eu cresci a taxa de crescimento veicular. Tá? E aqui tu tem o benefício, ó. Benefício ano a ano. Esse ano aqui tá, tem o volume de carro vezes o benefício por carro, papapá, deu aqui. Aí esse benefício aqui. E depois tem o benefício acumulado, que é esse mais esse, bota aqui, esse mais esse, bota aqui, esse mais esse, bota aqui, esse mais esse, bota aqui. Esse mais esse, bota aqui, esse mais esse, bota aqui. O que aconteceu? Quando chegou aqui, ó, 78, vamos voltar atrás aqui, ó. 78, já se pagou. Tá? Antes de chegar ao fim do projeto, da vida ali, ele já se pagou, porque o custo no ano 10 é 70 mil. Tá? O benefício no ano 8 é 78 mil, no ano 10 é cento e tantos mil. Tá?
Depois a gente vai fazer isso aqui, nós vamos fazer no Excel também, tá? Para não perder a prática. O que mais? Já mostrei o livro. Então, é isso. Bueno, então, vamos fechar aqui. E vamos encerrar, então. Nós estamos encerrando essa gravação de hoje. Espero que tenha ficado bom, que é a terceira vez que eu estou gravando. Tá? E até a aula de amanhã.